E aí, gente, tudo bem? Quero trazer uma reflexão interessante hoje. Existem mais coisas do que os nossos olhos podem contemplar, tá? Existem mais coisas do que essas árvores, sobre esse parque que eu tô, sobre tudo. Existe um mundo onde as coisas já foram criadas e que talvez você não saiba disso, tá? O que acontece? Deus promete na palavra dele que tudo o que você pedir em oração e crer com fé, isso já foi feito. Basta você ir lá e acessar. Olha que coisa interessante. E porque muitas pessoas não têm o que pedem, a própria palavra responde, porque muitas vezes são pedidos egoístas, pedidos que as pessoas pedem para os seus próprios prazeres e às vezes até para destruir a vida de outra pessoa. Então esse tipo de pedido Deus nunca, repito, nunca vai conceder. Porém, um pedido, como Deus ensina, deixa eu trocar aqui, eu não vou editar esse vídeo, gente, eu vou fazer aqui para ganhar tempo, tá? Eu quero te abençoar com essa palavra, mas eu também preciso ganhar tempo. Deus, ele só vai dar aquilo que você pedir por motivos justos, motivos nobres e, de quebra, que devolva a honra e a glória para Ele. Quero contar alguns testemunhos meus. Há cerca de 5 anos atrás eu precisava trabalhar, tá? E aí eu já conheço algumas coisas da palavra, eu não conheço tudo, lógico, ninguém conhece tudo. Eu tenho a minha interpretação da palavra, eu creio que quando um filho de Deus pede algo para Deus por motivos nobres, já está feito, é só acessar. E as pessoas não ganham porque não acessam, porque não sabem que já está feito, e é só ir buscar. Então, cerca desse tempo aí, 5 anos atrás, eu pedi um emprego para Deus. Eu sou uma pessoa do comercial a minha vida toda. Eu sempre gostei de não trabalhar num lugar físico, num lugar parado, num lugar fechado. Nunca gostei disso. Eu gosto de pessoas, eu gosto de atender pessoas, eu gosto de sair de um local e ir para outro, atender clientes assim. Então eu pedi exatamente assim um emprego para Deus há 5 anos atrás. Um emprego diferente do meu emprego anterior, onde eu não precisasse ir na empresa todos os dias, que eu saísse da minha casa e fosse para o cliente e voltasse para casa. Com o carro da empresa, com o combustível da empresa, com um modelo X de carro da empresa. Quem me conhece sabe, aconteceu tudo isso que eu estou falando para você. Eu consegui esse emprego em meio a 34 candidatos e uma única vaga, e eu fui o contemplado. É porque eu sou muito bom que eu consegui essa vaga? Negativo. Tinha pessoas com mais estudo que eu, tinham pessoas com uma capacidade de comunicação melhor que a minha. Porém, eu sou filho de Deus e eu pedi aquela vaga, e aquela vaga específica era o tamanho certo para mim, o tamanho certo que eu queria. Tá? E aí você pode pensar, mas se é assim, então eu vou começar a pedir coisas. Eu poderia nem pedir emprego, eu poderia pedir algo muito maior. Pois é, a gente pode pedir muita coisa para Deus. Porém, vai o seu nível de fé. O meu nível de fé era aquele. E pasme, mesmo tendo esse conhecimento de Deus, muitas vezes o inimigo da nossa alma, né? Ele trabalha com medo, ele trabalha com zona de conforto, ele trabalha com um monte de coisas que vão se instalando na sua mente, no seu coração, que vão te deixando mais frio, mais racional. Isso aconteceu comigo, mesmo tendo esse e outros testemunhos. Minha esposa também tem testemunhos extraordinários de Deus, né? Mas mesmo tendo alguns testemunhos desses, às vezes a gente vai entrando numa zona de conforto e a gente vai meio que não precisando de Deus e vai conquistando as coisas, e aí vai deixando Deus de lado. E aí tem outra coisa também, as coisas boas nos distraem, nos tiram do foco. O excesso de tecnologia, coisas boas da vida, que eu digo viagens, um monte de coisas assim, tá? Elas vão nos distraindo e a gente vai deixando aos pouquinhos de acessar a fonte, que é Deus, tá certo? E agora eu me voltei mais para Deus, né, durante um período, aí desde o meio do ano passado, deste ano, aliás, né, este ano aí começou a pandemia, começou o desemprego, isso vai instalando medo. E ainda para piorar, a mídia, a indústria das notícias e do medo, ela vai instalando ferozmente um medo dentro das pessoas. E é claro que eu comecei a buscar mais a Deus, né? Eu e muitos. Só que eu sei dessa fonte, e eu tô rememorando
algumas coisas que Deus fez na minha vida, fazendo mais leituras da palavra, buscando mais a Deus, enfim. E eu tenho descoberto maravilhas, tá? Alguns livros assim maravilhosos que servos de Deus escreveram e tá tudo lá. Mas até coisas que eu já vivi, coisas que eu não precisava nem ouvir o testemunho dos outros e eu escuto. Então eu voltei a praticar. E aí esses dias eu e a minha esposa nós temos mudado muitas coisas nas nossas vidas aí, principalmente na área financeira. E a gente decidiu vender algo, tá? E a minha esposa falou algo assim pra mim: ah, mas a gente vai colocar a vender, mas tem tantas outras pessoas que estão colocando a vender muito antes da gente, isso vai demorar para vender. Eu falei assim para ela, eu recém tinha lido um livro, o livro A Quarta Dimensão, que fala muito sobre fé e sobre acessar aquilo ali, que já está pronto, é só buscar, tá? Eu disse assim: negativo, muita gente está para vender o apartamento e não vai vender, mas nós temos alguma coisa que eles não têm e nós vamos vender antes do final do ano. Dito e feito, 2 semanas eu precisei para vender isso aqui. Claro que a gente se movimentou, não fiquei parado de braços cruzados. A gente procurou um profissional bom nessa área, e esse profissional anunciou e passou uma semana, veio uma pessoa interessada, essa pessoa visitou, viu essa coisa que nós temos para vender. Não posso falar agora porque ainda não tá, o dinheiro não está na minha conta. Essa pessoa viu essa coisa, fechamos negócio de boca, essa pessoa foi em busca do dinheiro e ontem a gente ficou sabendo que o dinheiro foi liberado para essa pessoa. Então a gente está na fase dos ajustes finais. Mas assim, tem pessoas que estão há muito mais tempo vendendo essa mesma coisa e te digo, mais bonito, tá? Mais interessante do que a nossa. Mas só que é o seguinte, eu tenho uma coisa que talvez, eu não tenho a pretensão de dizer que as pessoas não têm, tá? Muitas pessoas têm Deus, mas muitas pessoas não sabem como acessar, não sabem como pedir as coisas para Deus. E é por isso que eu estou fazendo esse vídeo. Esse vídeo é um estímulo para ti não ter medo, tá? Porque assim, ó, o medo, ele é anti-fé. Tá? O medo é igual a antifé, pode escrever isso, tá? Quando você tem medo, você não tem fé. E se você não tem fé, a coisa que você está pedindo não vai acontecer. Você tem que ter uma fé plena, tá certo? Certa vez, o centurião romano, ele era um homem bom, um homem justo. E ele tinha um servo bom e fiel. E ele tinha ouvido falar em Jesus. E ele acreditava em Jesus. E ele buscou saber onde Jesus estava e foi até Jesus. E aí ele falou, deu toda a honra, toda a glória a Jesus e falou: olha, eu tenho um servo meu e que ele está muito doente e eu gostaria que o Senhor curasse ele, tá? E aí Jesus disse: claro, vamos até lá então. E aí esse centurião romano falou uma coisa maravilhosa, extraordinária, que serve para mim e para ti. É uma palavra que, se tem uma palavra na Bíblia que eu sigo, que eu amo, é esta, tá? Se eu pudesse escolher uma palavra, é essa. O centurião romano falou assim: Senhor, eu vou parafrasear, Senhor, não precisa tu ir até lá. Eu sei que o Senhor é o Rei dos Reis, o Senhor é o Filho de Deus. Basta uma palavra tua, que ele será curado lá onde ele está. E aí Jesus se surpreendeu e ainda disse aquela frase, né? Eu não vi em Israel tamanha fé como eu vi aqui deste homem. Então, que seja feito conforme você crê. Pega isso. Seja feito conforme você crê. É assim que as coisas acontecem. Se eu creio que eu posso prosperar, que eu posso sair de um salário de 3 mil, 5 mil, 10 mil para ganhar 100 mil reais, eu posso. Tá feito, tá feito. É só acessar. E eu tenho buscado esse tipo de fé. Eu tenho buscado. A minha fé tem sido até esse momento pequeno porque eu tenho pedido coisas pequenas para Deus e Deus tem me dado o que eu peço. Só que agora eu comecei numa ousadia de pedir coisas maiores para Ele. Não apenas para o meu conforto, para o meu deleite, mas também para mim usar isso para ganhar a vida de pessoas. E falando isso para pessoas tolas, pessoas incrédulas, pessoas que ridicularizam esse tipo de coisa, vai soar como um insulto, vai soar como um tapa na cara e essas pessoas até vão ficar bravas, né? E a própria palavra de Deus diz que a gente não deve dar pérolas aos porcos.
Porque um porco vai pegar uma pérola, ele vai olhar, ele não vai entender o que é, ele vai cheirar, vai ver que não é de comer, ele vai se irritar, vai ficar brabo, vai pisar em cima da pérola e essa pérola vai quebrar e vai perfurar a pele do porco e vai ferir. Então é justamente isso, quando você dá uma palavra de sabedoria para um tolo, ele vai ficar brabo com você, não vai acreditar e vai até romper a amizade com você. Mas não importa, eu quero te deixar essa mensagem: se você tem algo para transbordar na vida de alguém, transborde. Mas primeiro faça isso que eu falei, busque a Deus, busque a fonte, né? Deus é a fonte, Jesus é a fonte. Jesus morreu pelos nossos pecados e pelas pisaduras deles nós fomos sarados. E por que nós não acessamos? Por que nós não nos apossamos da cura? Por que nós não usamos essa palavra que Deus fala na Bíblia? Que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Então, se Ele pagou o sacrifício de cruz, está pronto, está feito, eu posso acessar a cura. Então, eu quero te incentivar a refletir nisso nessa manhã, nesse dia, e não só nesse dia, mas buscar constantemente a palavra de Deus, buscar constantemente esse nível de fé, essa certeza nas coisas que os olhos do homem não veem, mas que elas existem. Todas as coisas já foram criadas, basta acessar, tá bem? Então, medite nessa palavra, medite na palavra de Deus, principalmente nesse fim de ano, e feche a porta do seu coração, da sua mente para notícias que querem implantar um medo na sua vida, no seu coração, tá? Porque o medo é antifé, tá? O medo é inimigo da fé. Então o inimigo das nossas almas, Satanás e seus demônios, suas potestades e principados, eles estão na mídia, eles estão no coração e na mente de muitas pessoas que querem te imprimir medo. E o medo espalha como um contágio, como esse coronavírus espalha. Eu te digo, eu peguei o Covid-19 há cerca de um mês atrás. Só que é o seguinte, quando as pessoas perguntavam como é que eu estava, eu sempre dizia assim: eu estou bem e estou me recuperando cada dia mais. E Deus me deu exatamente o que eu pedi. A cada dia eu estava me recuperando mais. Só que é o seguinte, e depois, na verdade, hoje de manhã eu estava pensando nisso. E pensei, puxa, eu poderia ter sido curado imediatamente. Mas as coisas que eu falava eram essas coisas que aconteciam. E se eu disse assim, que eu estava a cada dia me curando, a cada dia melhor, foi assim que Deus me trouxe a cura. Eu fui evoluindo a cada dia. A cada dia eu fui melhorando. Porque era isso que eu estava pedindo para Deus. Mas eu poderia ter sido curado de uma vez só. Mas é porque eu também estou aprendendo, né, gente? Eu também estou aprendendo a acessar esse Deus maravilhoso e utilizar a fé da melhor maneira possível, sendo mais ousado, tá bem? Então reflita com isso. Eu espero sinceramente que Deus toque o seu coração. Eu espero sinceramente que você se conecte com pessoas que vão lhe trazer somente boas energias, e vai romper com pessoas que infelizmente são pessoas negativas, que acessam zonas nebulosas de energia, só falam coisas más. Para essas pessoas você estende a mão, ensina, entendeu? Mas se a pessoa não quer saber, então se afaste, porque senão você vai ficar numa zona perigosa, tá bem? Então ande com pessoas que vão te colocar para frente, pessoas que têm energias positivas, que buscam a Deus, tá? E que estão no mesmo propósito de que você, tá bem? Então fiquem com Deus aí e tenham um final de ano e um 2021 abençoado, tá bem? Valeu!